Como a gente sabe, os veículos híbridos e elétricos têm aumentado a oferta no Brasil. Hoje é dia de falar do Jeep Compass 4xe, um modelo que não fala português, ele vem da Itália para cá e traz dois motores, uma combustão e um elétrico totalizando 240 cavalos e outras particularidades que a gente vai conhecer a partir de agora. Saudações, pessoal! Olha só, hoje falando de Jeep híbrido. É o primeiro Jeep eletrificado, o primeiro modelo eletrificado da Jeep é justamente o Compass. E esse carro não fala português, ele não é feito em Goiânia. A gente conheceu um tempo atrás, quero até ver se eu vou lá de novo para fazer um vídeo mais detalhado, a fábrica da Jeep lá em Goiânia, de onde saem vários modelos, inclusive até o Rampage que a gente foi conhecer, né, a Rampage, a picape. O Compass, esse Compass italiano, ele tem alguns diferenciais e alguns visíveis mesmo. E vocês vão notar que essa tonalidade de azul, nós temos um azul marinho, eu gosto muito de azul marinho, é uma das cores preferidas para carro, cor de vinho também. Mas esse azul é uma tonalidade exclusiva dessa versão 4xe, ou seja, não tem outro Compass aqui no Brasil, nas versões vendidas aqui, que traga essa tonalidade de azul. Tem mais duas cores, mas essa eu acho a mais bonita. Então, externamente, ele tem alguns diferenciais, mas logicamente, a pessoa olha na rua, a maior parte dos consumidores, é um Compass, certo? Alguns diferenciais, olha só, o Jeep aqui em volta tem o azul, mostrando que é um veículo eletrificado. Nós temos aqui também esse jogo de rodas de 19 polegadas, bonito, aliás, gostei, carro que anda muito bem com esse conjunto de rodas. E um outro diferencial, câmera 360. Também o nosso não tem essa câmera 360 graus, muito útil em manobras, acaba sendo bastante útil nesse sentido. Então quando você nota ele assim, daí você nota essas coisinhas, o pessoal vai assistir o vídeo e vai começar a notar. Se bem que, por conta do valor desse carro, a gente vai falar daqui a pouco, é difícil ver um 4xe na rua. Particularmente eu tinha visto apenas um antes de pegar esse carro para testar. Aqui a gente tem também, novamente como eu falei, o Jeep, as luzes de neblina, que algumas pessoas insistem em manter acesas durante o dia, enfim. Ele é baseado na versão S, a gente já conhece também aqui no Brasil. Temos uma pequena diferença na capacidade do porta-malas por conta do conjunto aí de baterias. Aqui a gente tem um adaptador também para carregar, mas o ideal sempre é ter um wall box em casa, que daí já resolve tudo. Você pode fechar passando o pé ou no modo tradicional dos Compass, com esse botãozinho na lateral, muito prático também. Uma questão interessante, então um outro diferencial agora que não é visível, digamos a olho nu, vamos falar assim, é isso aqui, ó. Nós temos um motor de 60 cavalos montado aqui no eixo traseiro, responsável também pela tração nesse caso. Então ele traz justamente o motor a combustão, já vou mostrar daqui a pouco, já conhecido do nosso mercado, e o motor elétrico aqui em cima do eixo. Vocês viram também duas aberturas, de lá tem o tanque de combustível e aqui o abastecimento das baterias, o conjunto de bateria, que justamente é a famosa corrente alternada, né, como todos os híbridos plug-in, não é corrente contínua porque seria um excesso de carga para esses carros de uma vez só. Teto panorâmico, nós temos também aqui, bem legal o teto panorâmico, né? Deixa o seu dia mais aberto. E aqui, saída de ventilação, entrada USB, USB-C, é bem servido nesse ponto também de conectividade. Aliás, faz todo sentido, né? Um veículo voltado para eletrificação como é o caso desse aqui. Outro diferencial, o sistema de áudio da Alpine também. Aqui no Brasil o sistema de áudio é outro. Hora da partida, não temos aí som, claro, veículo híbrido. Eu vou agora falar, dirigindo, de uma característica interessante dele, deixa eu virar aqui para mim. Eu vou falar agora dirigindo de uma característica interessante desse híbrido plug-in, de modo geral é dos híbridos plug-in, essa característica de usar muito mais a opção elétrica, quando você está com a bateria cheia, ele acaba priorizando muito o uso do elétrico, mesmo quando você bota no modo híbrido. Ele só vai ligar o motor em alguns casos mais excepcionais, né? Mas eu vou falar daqui a pouquinho, agora dirigindo,
sobre essa característica, né, e o que isso interfere no consumo. Então aqui na lateral nós temos os modos, híbrido, elétrico ou o Save. Esse aqui basicamente, quando você aperta, ele fica usando o motor a combustão para carregar a bateria, né? Então basicamente é isso, usa o motor a combustão para carregar a bateria. Volante multifuncional, todos os recursos de segurança que a gente tem nos Jeeps, que são muitos, né? Frenagem autônoma, tal, realmente estão de parabéns nesse quesito de segurança, muito bem equipados. Detalhe aqui interessante também, do botão de emergência aqui, caso de acidente, muito útil também. E aqui, ó, nós temos o painel. Essa tela, inclusive, te mostra aqui a bateria e o motor a combustão. E aqui nós temos, ó, bateria. Aqui eu andei até acabar, eu vou comentar daqui a pouco sobre isso. Autonomia do motor elétrico, combustão, que é até 44 km, combustão, e autonomia total. Eu achei a autonomia total um pouco baixa, eu vou falar sobre isso também, apesar que o nosso tanque, ó, está 1/4 apenas, né? Mas uma coisa curiosa, justamente, outra coisa interessante, por conta das baterias, tem aquela diferença no porta-malas e também no tanque. Quando o tanque do Compass, aquele vendido aqui no Brasil, é maior, esse aqui tem apenas 36,5 litros. Bom, seguindo por aqui, a multimídia, aqui nós temos sempre aquelas opções, né? Ele tem Apple CarPlay, Android Auto, rapidamente ele se conecta. Aqui no veículo ele te dá algumas opções gerais, ó, câmera 360 que eu falei, ó, câmera surround, tá vendo? Visão superior, visão traseira, é muito prática. Aqui o híbrido elétrico, né? Ele vai te mostrando as configurações, só de condução, agendamentos, configuração de carga, tá vendo? Você põe aqui, ó, nível de carga, tá vendo? A configuração que você pode pôr, vai carregar tudo, vai carregar metade, enfim, é tranquilo nesse sentido. Ar-condicionado 2 zonas, câmbio de 6 velocidades e aqui os modos dinâmicos, olha só que interessante, bloqueio diferencial, enfim, todas aquelas coisas que os Jeeps têm aquela capacidade fora de série, fora de estrada, melhor dizendo. E aqui uma coisa que eu gosto muito nos Jeeps, de maneira geral, o Renegade também, porta-objeto, meu tradicional squeeze, olha só que beleza, ele fica preso aqui. Logicamente, ó, não tá, né, totalmente preso, mas ele é bom, tá vendo? Ó, fica preso, tem que fazer um esforço para tirar. Isso é um ponto forte, que eu gosto particularmente. E aqui nós temos um motor já conhecido, 1.3 turbo, né, o T270, que trabalha em conjunto aí com o motor elétrico no eixo traseiro, totalizando aí 240 cavalos com um bom torque também. Muito bem. Compass 4xe. Uma coisa interessante, eu falei inicialmente do consumo, porque é o que eu vou demorar mais, digamos, para falar desse carro. Sendo que agora, eu mostrei no início, a bateria acabou, de fato foi proposital, eu usei o conteúdo todo da bateria, né, os 44 km de autonomia, justamente para poder ver como ele é um híbrido plug-in, para a gente poder ter realmente uma noção exata do consumo com a bateria cheia, ou seja, no modo híbrido mesmo, que eu usei esses 44 km no modo híbrido, e depois no modo eventualmente da combustão puramente combustão, que é o que a gente tem agora, basicamente, sem, né, a questão da bateria funcionando, né? Ou seja, a bateria funciona, ou seja, o que acontece nesses carros híbridos plug-in é que mesmo depois que esgota a bateria, você continua ainda com o motor elétrico funcionando para coisas, pequenas manobras. Por exemplo, você anda 50 km, ele anda uns 20 no elétrico, mas você não sente muito isso. Por quê? Que nem agora, tirei o pé. Agora ele desliga o motor a combustão e usa o elétrico. Aqui, como eu não tenho bateria, não tenho carga, ele vai voltar e pedir, ligar o motor a combustão. Então o que acontece basicamente? O nosso consumo é esse que está aparecendo aí. Por isso que eu quis começar a falar sobre consumo. Pelote, mas que consumo maluco é ele? É esse, 10,5 a 50 km por litro? Exatamente. Isso tem uma explicação interessante, porque basicamente é o seguinte, com o motor, nesse caso, cada híbrido plug-in, ele tem uma programação diferente. Então nesse caso aqui, a gente tem uma programação que realmente
é muito focada no funcionamento do motor elétrico. Então, basicamente, aqui a gente tem, eu só andei no modo híbrido, não puramente elétrico, mas o modo híbrido, como ele anda até 130 km por hora no modo elétrico, o que acontece? A programação do híbrido, ela é feita justamente para ele focar muito no uso do elétrico. Então, praticamente, o motor a combustão, quando tem bateria, ele funciona pouco. Isso significa o que na prática? Que a gente esgota os 44 km rapidamente, depende de quanto você anda, é claro, né? Mas andando um pouco o carro, você vai esgotar esses 44 km e ele vai focar quase que totalmente no modo elétrico. Mesmo estando aqui do lado, clicado em híbrido, ele foca muito mais no modo elétrico quando tem bateria. E isso na prática, o que demonstra pra gente? Que você acaba andando, sei lá, 50 km, daí no total dá 5 km somente com combustão. Ou seja, ele não andou, né, na prática, você vai ter andado exatamente no modo elétrico. Então a combustão ele vai usar só um pouco dessa história toda. Então é curioso como nesse caso ele privilegia mais o uso do motor elétrico e o motor a combustão fica em segundo plano. Por isso que a gente tem um consumo baixo nesse caso, e esse consumo de 45, 50 km por litro. Por outro lado, então ele não tem muito equilíbrio entre o uso das duas coisas, ele usa mais elétrico quando tem a bateria. Por outro lado, quando a gente está usando um motor, acabou a bateria, que ele vai focar no modo combustão, daí sim ele vai gastar como motor a combustão. Eu comentei isso numa matéria, inclusive, falando, né, que eu particularmente gosto mais dos híbridos convencionais, porque eu acho que eles têm mais lógica para mim, para o meu uso. O híbrido plug-in, você obrigatoriamente tem que carregar a bateria, porque senão ele faz esse consumo de 10.9 e custa muito mais caro, ou seja, eu acho que ele não compensa nesse caso. Aliás, já vamos falar do preço. Então, para mim, particularmente, o híbrido convencional é o melhor modo entre os híbridos. Vai de opinião, de uso de cada um, logicamente. Uma coisa interessante, então, é essa questão do consumo, por isso que deu esse consumo doido. Fora isso, dinamicamente, claro, ele é um Compass com 60 cavalos a mais, com 240 cavalos. Então ele é mais forte que o Compass vendido aqui no Brasil, produzido em Goiânia também. A gente nota isso em aceleração e retomada, porque está tudo trabalhando junto. Tanto o motor a combustão, quanto o motor elétrico. Então, sem dúvida nenhuma que isso acaba sendo algo importante, né, quando você está andando, importante, ou um diferencial, melhor dizendo, para acelerar o carro. Tanto você vê o 0 a 100 desse carro é muito mais rápido que o Compass convencional. Por outro lado, questões que eu não gostei. Bom, a questão da bateria, você tem que carregar, mas é um híbrido plug-in, então isso é uma característica do carro, não é um problema. Outra questão, justamente, o fato de que nós temos aí um tanque menor do que a versão Flex aqui no Brasil. Isso é só gasolina, né? Esse carro veio da Itália, como eu falei no começo. Ou seja, ele só bebe gasolina e tem um tanque menor. A autonomia dele, eu vou falar para vocês, aqui tá marcando 162, a gente já tá andando uns dias e tal. A autonomia que eu vi alguns colegas de imprensa falando 400, 300 e pouco, para mim a autonomia que apareceu quando eu peguei o carro lá, tanque cheio, bateria cheia, foi de 250 km. Então eu vou falar da autonomia que eu vi. Então eu achei que a autonomia acaba sendo baixa e tem essa questão do funcionamento e, lógico, a necessidade de você carregar para efetivamente ele ser um carro totalmente econômico, né? Porque agora o consumo está idêntico a um outro carro aqui da rua convencional. E a última coisa para fechar, sem dúvida nenhuma, é o fato do preço. Eu acho que o preço é uma questão bem delicada para esse carro. E algumas coisas explicam o preço. Você fala, pô, né, esse carro tá custando aí pouco mais de 340 mil reais, mas tem várias coisas, tecnologia híbrida, a questão de ser importado, ou seja, tudo isso vai somando, e aí nós temos algo que custa mais caro que um Commander, e se eu comprar o Commander a diesel e mandar blindar, ainda fica aí praticamente o mesmo preço. Ou seja, então são questões aí um pouco complicadas para o Compass 4xe, e por isso que a gente também não vê muitos deles pela rua.
Eu gostei do carro, mas eu achei sim que essa questão do tanque, da autonomia, para mim seria algo mais impeditivo. E o preço, né? As duas coisas. De resto, o carro é bom, tem um acabamento muito legal, como vocês viram, no sistema de áudio e tal. Mas eu acho que esses dois pontos aí, autonomia e preço, são o maior problema, digamos assim, dessa versão. Mas está testado, fazia tempo que eu estava querendo testá-lo. É um carro que você não vê realmente pela rua, pelas razões aí que eu expliquei também há pouco. É isso aí, pessoal. Comentem aí se gostaram desse suporte de cabeça. Eu vou agora usar esse. E é isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência. Um grande abraço. Nos falamos. Até mais. Tchau.